Olá pessoal, sou Lisiane Oliveira, sou professora de anatomia e na aula de hoje falaremos sobre as articulações. O termo articulação tem a mesma origem que o termo artículo, que quer dizer juntura. A artrologia, então, significa o estudo das junturas. Em linguagem anatômica, o termo juntura tem sido descrito como uma conexão existente entre quaisquer partes rígidas componentes do esqueleto, ou sejam ossos, sejam cartilagens. Então, qualquer osso unido a outro osso ou qualquer outro unido a outra cartilagem é um sinônimo de juntura. As articulações não são necessariamente associadas a movimentos, nem necessariamente permanentes, podendo desaparecer quando completar o desenvolvimento do osso. O sistema articular, na verdade, é um subsistema que faz parte de um sistema maior, que é o sistema locomotor, composto pelo sistema articular, pelo sistema esquelético e pelo sistema muscular. As articulações apresentam-se de maneira bastante complexa, permitindo entre outras, as seguintes funções. Movimentos, sendo os mais amplos observados nas articulações dos membros e na coluna vertebral. Outra função importante é a função de proteção de órgãos. Proteção de órgãos é realizada nas cavidades ósseas formadas pelas articulações entre os ossos, como acontece com as cavidades pélvica, craniana, torácica, pelve e canal vertebral. Outra função importante é a manutenção da postura do corpo, como a posição ereta, que depende das articulações do tronco e dos membros inferiores. Outra função importante é a função de crescimento dos ossos longos. O crescimento dos ossos longos depende das articulações existentes entre a diáfise e as epífises. Outra função ainda atribuída às articulações é como função de amortecedor contra choques. Na deambulação ou marcha, é realizada principalmente pela coluna vertebral e pelos membros inferiores. O modo de união entre os ossos varia conforme o tipo de osso. Para isso, precisamos lembrar os principais tipos de ossos, que são os ossos longos, os ossos planos e os ossos curtos. Os ossos longos são aqueles em que o comprimento excede largura e espessura. Os ossos planos são aqueles que largura e comprimento excedem a espessura. E os ossos curtos são aqueles de pequena proporção em que essas dimensões elas se equivalem. Geralmente, os ossos largos ou planos articulam-se pelas margens, pelas bordas, por exemplo, os ossos do crânio. Os ossos curtos articulam-se pelas faces, por exemplo, os ossos do carpo e do tarso. Já os ossos longos, eles se articulam através das extremidades. Então, o modo de união dos ossos influencia também, obviamente, na amplitude do movimento. Normalmente, as articulações dos ossos planos não apresentam movimento, entre os ossos curtos possuem movimentos reduzidos, e entre os ossos longos é que nós observamos movimentos mais amplos. As articulações podem ser classificadas de diferentes modos, quanto à duração, quanto à maneira de fixação dos ossos e quanto à natureza do tecido interposto. Então, nós vamos observar cada uma dessas classificações. As articulações podem ser classificadas quanto à duração, em articulações temporárias e articulações permanentes. As articulações temporárias são aquelas que têm duração limitada, ou seja, em algum momento da vida ela deixa de existir, como por exemplo algumas articulações do crânio, como a gente pode observar nessa figura. Elas são próprias do feto, do recém-nascido e desaparecem com a idade. Outro exemplo de articulação temporária são as articulações existentes
entre as epífises e as diáfises. No caso, a cartilagem epifisária, ela com o tempo também desaparece, sendo assim também uma articulação temporária. Outras articulações, elas duram a vida inteira do indivíduo. Então, essas articulações, como essa aqui exemplificada, são articulações permanentes, que duram a vida toda. Quanto à maneira de fixação aos ossos, as articulações elas podem ser por continuidade ou articulações por contiguidade. As articulações por continuidade são aquelas em que as peças ósseas estão soldadas umas às outras por tecido fibroso ou cartilagem. Como exemplo, temos as articulações existentes nos ossos do crânio, tecido fibroso, e as articulações, como essa aqui da imagem, de tecido cartilaginoso, os discos intervertebrais. As articulações por contiguidade são aquelas que apresentam cavidades no seu interior, cavidade articular entre os ossos. Praticamente todas as articulações dos membros superiores e inferiores são articulações contíguas. Quanto à natureza do tecido interposto, essas articulações elas podem ser fibrosas, cartilaginosas ou sinoviais, a depender do tecido que a gente vai encontrar interposto entre as duas superfícies ósseas. As articulações fibrosas são aquelas cuja união entre as partes do esqueleto é feita por meio de tecido fibroso. As articulações cartilaginosas são aquelas em que o tecido de união entre os ossos é cartilagem. E as articulações sinoviais são aquelas articulações onde a substância situada entre as peças ósseas é o líquido sinovial. E é observada descontinuidade entre as peças ósseas determinada pela presença da cavidade articular. As articulações fibrosas, elas podem ainda ser classificadas em 3 tipos: sutura, gonfose e sindesmose. Classificamos uma articulação como sutura quando o tecido interposto é o tecido conjuntivo fibroso e ele se apresenta em pequena quantidade. Essas articulações são encontradas apenas entre os ossos do crânio. Quanto ao formato, as suturas ainda podem ser classificadas quanto à sua forma. Uma delas é a sutura escamosa, quando as superfícies articulares são biseladas, ou seja, em forma de bico de gaita. Então, essas articulações elas ficam assim, dessa forma, sobrepostas. Pode ser encontrada, por exemplo, entre o osso parietal e o osso temporal. Outro tipo de sutura é a sutura plana, quando as superfícies articulares elas são planas. Um exemplo é a articulação entre os ossos nasais. Outro tipo de sutura é a sutura serrátil, quando a superfície articular tem a forma de dentes de serrote, ou semelhante a um zíper. Então, as estruturas elas ficam assim entrelaçadas, as estruturas ósseas. Então, a maioria das suturas do crânio elas têm essa conformação, esse formato. Então, essa figura aqui ela mostra a articulação entre os ossos parietais. Já a esquindilese é o tipo de sutura na qual um osso ele se encaixa em uma ranhura ou fenda de outro osso, ou uma união de ossos em forma de cunha. Então, a única existente no nosso corpo é a base do vômer, entre a base do vômer e a crista, e essa crista aqui no osso esfenoide. Então, aqui nós temos a base do vômer e aqui a crista do osso esfenoide. A gonfose é um tipo de articulação fibrosa na qual um processo cônico está inserido em uma cavidade. Então, são as articulações entre os dentes, que é o processo cônico, inseridos em seus alvéolos dentários, que são as cavidades. E o tecido interposto é o tecido fibroso.
Já na sindesmose, são articulações nas quais o tecido fibroso ele se apresenta em grande quantidade, como por exemplo, nas membranas interósseas do antebraço e da perna. Aqui nós observamos a presença da membrana interóssea entre o rádio e a una. Podemos observar também uma membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula. As articulações cartilaginosas são aquelas em que o tecido de união é cartilagem. São articulações de pouca mobilidade. Do ponto de vista histológico, as articulações cartilaginosas podem ser sincondrose ou sínfise. Na sincondrose, a cartilagem ela é hialina, uma cartilagem pura, como por exemplo nas articulações temporárias entre as epífises e as diáfises. Podemos também encontrar cartilagem hialina nas articulações permanentes entre as costelas e o osso externo. Na sínfise, a união é feita por fibrocartilagem, como no caso das articulações entre os corpos vertebrais. Então, os discos intervertebrais são de fibrocartilagem. Outras sínfises presentes no nosso corpo são entre as peças do externo e a sínfise púdica. As articulações sinoviais são articulações onde a substância situada entre as peças ósseas é o líquido sinovial e é observado descontinuidade entre as peças ósseas determinada pela presença de uma cavidade articular. Então, essas articulações são bem mais complexas que as outras e apresentam uma série de características. A primeira dessas características é ter uma cavidade articular. E é devido a essa cavidade, as articulações sinoviais elas já são classificadas como contíguas, lembrando a classificação anterior quanto à maneira de fixação aos ossos. Essa cavidade articular ela vai ser delimitada pelas superfícies articulares dos ossos envolvidos na articulação e pela presença da cápsula articular. Então, essas duas estruturas vão fechar a cavidade, impedindo que o líquido sinovial que vai estar banhando, ele vai estar localizado nesse espaço, ele escape. As superfícies articulares elas vão ser revestidas por uma fina camada de cartilagem hialina, que é a cartilagem articular, que tem como função evitar o atrito entre as superfícies ósseas, facilitando o deslizamento dos ossos durante o movimento. Essas cartilagens elas são banhadas pelo líquido sinovial, que tem como função de lubrificar e nutrir as cartilagens articulares. Essas cartilagens elas não são vascularizadas e a nutrição ela ocorre por embebimento e a cartilagem articular ela vai estar mergulhada nesse líquido. O líquido sinovial ele é um líquido viscoso, límpido, claro, que vai ser produzido pela membrana sinovial, que é uma das membranas da cápsula articular. A membrana sinovial ela vai produzir e reabsorver o líquido sinovial, o renovando. Assim temos sempre um líquido renovado, rico em nutrientes e oxigênio para nutrir a cartilagem. A cápsula articular é um dispositivo em forma de manguito que envolve a articulação e se estende de um osso ao outro, continuando-se com o periósteo deles. Está constituída de uma túnica externa, chamada de membrana fibrosa, e uma túnica interna, que é a membrana sinovial. Essa membrana externa, ela apresenta alguns ligamentos, que são cordões de fibras paralelas, que se estendem de um osso ao outro para reforçar a articulação. Então, esses são chamados de ligamentos, e esses ligamentos podem ser classificados como capsulares, extracapsulares ou intracapsulares.
Nas articulações sinoviais, ainda podemos encontrar alguns anexos articulares, alguns constituintes articulares, como o disco, o menisco e a orla. O disco e o menisco, eles têm como função facilitar o deslizamento das superfícies articulares. O menisco ele é encontrado na articulação do joelho e o disco ele é encontrado nas articulações temporomandibulares. A orla ela tem como função aumentar a superfície de contato das superfícies articulares, dando mais estabilidade à articulação, e é encontrado nas articulações do ombro e do quadril. As articulações sinoviais podem ser classificadas quanto a 3 critérios: quanto ao número de superfícies, quanto ao número de eixos de movimento e quanto às formas geométricas das superfícies. Quanto ao número de superfícies, elas podem ser simples, composta ou complexas. As articulações simples são aquelas constituídas pelas superfícies articulares de dois ossos opostos, como por exemplo as articulações interfalângicas, onde temos apenas 2 estruturas ósseas envolvidas. As articulações compostas são aquelas superfícies articulares de mais de 2 ossos, como por exemplo a articulação do cotovelo, da qual participa a superfície articular do húmero, do rádio e da una. E as articulações complexas são aquelas cuja cavidade articular está dividida por um anexo articular, como um disco, um menisco ou uma orla, como acontece com a articulação do joelho, que é dividida por um menisco, como acontece com a articulação temporomandibular, que é dividida por um disco, e como acontece com as articulações do ombro e do quadril, que apresentam orlas. Quanto ao número de eixos, as articulações elas podem ser não axiais, uniaxiais, biaxiais, tri ou multiaxiais. Para essa classificação, a gente precisa lembrar dos eixos do corpo: o eixo longitudinal, o eixo sagital e o eixo transversal. Então, as articulações elas giram em torno desses eixos. E vai depender do seu formato, que é o que veremos na classificação seguinte. As articulações não axiais são aquelas que não possuem eixo de movimento. O movimento ele é apenas por deslizamento, como por exemplo a articulação acromioclavicular. As articulações uniaxiais são aquelas que possuem apenas um eixo de movimento, como por exemplo as articulações interfalângicas, que se movimentam apenas girando em torno do eixo transverso. As articulações biaxiais são aquelas que possuem movimentos em 2 eixos, como por exemplo as articulações metacarpofalângicas. As articulações tri ou multiaxiais são as articulações que possuem movimento em 3 eixos, nos 3 eixos do corpo, como por exemplo a articulação escápulo-humeral. Então, temos aqui o movimento de rotação, o movimento de adução em torno do eixo sagital e ainda o movimento de flexão em torno do eixo transverso. Quanto à forma geométrica das superfícies, as articulações sinoviais elas dividem-se em articulações planas, gínglimo, selar, elipsoide, esferoide, condilar, trocoide. E o formato dessas articulações é o que vai definir também o número de eixos de movimento. A articulação plana é uma articulação cujas superfícies articulares elas são planas. Estas articulações elas não são axiais, elas são não axiais e permitem movimentos apenas por discreto deslizamento, não permitindo grande amplitude de movimento.
Então, temos como exemplo as articulações entre os ossos do carpo e do tarso, e entre as faces articulares das vértebras, e entre também o acrômio e a clavícula. Gínglio é um tipo de articulação em forma de um segmento de cilindro ou de um carretel, também chamada de dobradiça, devido ao movimento que executa, que é o de extensão e flexão. São articulações uniaxiais, ou seja, em torno de um único eixo de movimento, permitindo o movimento perpendicular ao eixo do osso. Como exemplo, nós temos a articulação húmero-ulnar, entre o osso húmero e a úmero, na articulação do cotovelo. E também as articulações interfalângicas. A articulação celar é um tipo de articulação cujas superfícies articulares de ambos os ossos têm o formato de uma cela, como se tivesse uma cela e um cavaleiro montado na cela. Permite movimento em torno de dois eixos, sendo, portanto, articulações biaxiais, entre o eixo transverso e o eixo sagital. Então, como exemplo, temos entre a articulação do trapézio e o primeiro metacarpiano, e entre o martelo e a bigorna, que são dois ossículos do ouvido. A articulação elipsoide é o tipo de articulação cujas superfícies articulares têm forma de um segmento de elipse, um fechado e um aberto para o encaixe. Assemelha-se à articulação esferoide, possui movimentos biaxiais em torno de dois eixos, o transverso e o sagital. Como exemplo, temos as articulações entre o rádio e os ossos do carpo, e também as articulações metacarpo-falângicas. Alguns autores consideram a articulação condilar, ou também chamada bicondilar, como uma classificação como forma. Outros autores classificam a articulação condilar como um subtipo de articulação elipsoide, nas quais temos duas elipses, né? Então, a articulação do joelho é uma articulação condilar ou bicondilar, onde observamos a presença de dois côndilos no osso fêmur e dois côndilos vazios na tíbia, para que haja o encaixe. Então, são articulações biaxiais, lembrando que uma tem um eixo de movimento mais amplo que a outra. No caso do joelho em específico, percebemos o movimento amplo, sendo de flexão e extensão. Já a adução e abdução do joelho só percebemos quando deixamos o joelho livre e sem peso. E consideram-se ainda movimentos bem discretos. Articulações esferoides ou esféricas são articulações cujas superfícies articulares estão representadas por segmentos de esfera, um vazio e um cheio. Esse tipo de articulação ela é tri ou multiaxial, ou seja, permite movimento nos três eixos do corpo, transverso, sagital e o longitudinal, como por exemplo a articulação do ombro, e temos também a articulação do quadril. As articulações trocoides são aquelas cujas superfícies articulares são cilíndricas. A diferença desta para o gínglio é que na trocoide o eixo de movimento é o mesmo sentido do osso. Também se faz em torno de elas são articulações uniaxiais. Como exemplo, nós temos a articulação entre o atlas e o axis, que são as duas primeiras vértebras cervicais. Como já foi dito, as articulações elas permitem os movimentos, sem os quais a vida não seria possível, pois não seria possível fugir de uma situação de risco ou ir em busca de alimentos, que são essenciais à vida animal.
Lembrando que nem todas as articulações apresentam movimento, porém, todo movimento está associado a alguma articulação. Então, os movimentos nas articulações, eles ocorrem em torno dos 3 eixos de movimento do corpo. Do eixo sagital, ou antero-posterior, do eixo transverso, ou látero-lateral, e do eixo longitudinal, ou crânio-caudal. Então, nas articulações sinoviais, ocorrem os seguintes movimentos. Movimento por deslizamento, ou resvalo, como também é chamado. É um movimento que ocorre em geral nas articulações sinoviais planas, onde uma superfície articular ela desliza sobre a outra, como o próprio nome já diz. Então, acontece nas articulações planas que são classificadas como articulações não axiais. Então, aqui mostrando as faces articulares das vértebras. Então, elas já encaixadas fazem pequenos movimentos, dando uma certa mobilidade à coluna vertebral. O somatório dos pequenos movimentos entre cada uma das vértebras dá um movimento mais amplo à coluna vertebral. Movimento de flexão e extensão são movimentos que ocorrem em torno do eixo transverso. A flexão geralmente corresponde ao ato de dobrar a articulação, tornando o ângulo mais agudo entre os 2 ossos, enquanto que a extensão é um movimento contrário à flexão, que significa o endireitamento da articulação, voltando à sua posição anatômica. Movimento de adução e abdução são movimentos que ocorrem em torno do eixo sagital, havendo afastamento ou aproximação do plano mediano do corpo. A abdução é o movimento de afastamento e a adução é o movimento de aproximação. Movimento de rotação é aquele que ocorre em torno do eixo longitudinal, do segmento que gira. No tronco, a rotação se dá para a direita ou para a esquerda, e no caso dos membros, a rotação ela é interna ou externa. A rotação interna é o movimento na qual a face ventral do membro se volta para o plano mediano do corpo, e o movimento inverso chama-se rotação externa. No caso da rotação interna do braço, esse movimento ele chama-se de pronação, ficando a palma da mão voltada para trás e o polegar medialmente. No caso da rotação externa, o movimento chama-se de supinação, ficando a palma da mão voltada para frente e o polegar lateralmente. Então, pronação, supinação. Circundação é um movimento misto de flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Quando o membro executa esse movimento, ele descreve um cone, cuja base corresponde à parte livre do membro, e o vértice ele corresponde ao centro da articulação em torno do qual o movimento é executado. Ou seja, a parte livre ela desenha um círculo. Alguns movimentos são realizados pelo tornozelo. Então, nós temos o movimento de eversão e inversão e os movimentos de dorsoflexão e flexão plantar. Os movimentos de eversão e inversão ocorrem em torno do eixo sagital e os movimentos de dorsoflexão e flexão plantar em torno do eixo transverso. A eversão ocorre quando a borda lateral do pé, margem lateral do pé, elas se dirigem em direção à parte lateral da perna. A amplitude máxima de movimento é em torno de 5 graus. Já a inversão, quando ocorre quando a margem lateral do pé, a margem medial do pé, ela se dirige em direção à margem medial da perna. A amplitude máxima desse movimento é em torno de 20 graus. Diferente do que acontece nos membros superiores, onde temos a flexão e a extensão, e o movimento antagônico é a extensão,
No caso do pé, os dois movimentos eles são de flexão. Então, quando essa flexão ela aponta o dedo do pé para cima, o movimento é de dorsiflexão, e flexão plantar quando as pontas dos pés se dirigem para baixo. E esse movimento em torno do eixo transverso. Os movimentos de protração e retração são movimentos da mandíbula. A protração significa o movimento do plano sagital em que o osso se move para frente. E o movimento de retração, o movimento no plano sagital contrário, a protração, onde o osso se move para trás. Então, protração para frente, retração para trás. Espero que vocês tenham compreendido as classificações das articulações quanto aos diversos critérios e finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.